meu povo, vamos fazer uma revisão aí, matéria do 7º ano, sobre questão no Nordeste e Sudeste. Então, primeiro tópico que eu coloquei para vocês aí com relação à Revolução Industrial. Então, o problema ambiental não está apenas no uso da tecnologia, mas sim no efeito escala, ou seja, o crescimento constante da produção e do consumo típicos do sistema capitalista, tá? Este modelo econômico estimula a exploração intensa dos recursos naturais e a geração crescente de resíduos, resultando em impactos ambientais significativos, como poluição, desmatamento, esgotamento dos recursos do planeta. Então, esses tópicos você tem que estar observando. Então, a Revolução Industrial ela foi o aprimoramento de técnicas, o avanço das pesquisas científicas, alterou profundamente os modos de produzir a partir do século XVIII, as atividades industriais, os meios de produção, meios de transporte, invenção do tear mecânico, máquinas hidráulicas. Então, tudo isso foi uma mudança no modo do mundo ver, do ser humano interagir com a natureza. Tá? Então, a Revolução Industrial vai ocorrer na Inglaterra, em primeiro lugar, depois vai para outros países, como Estados Unidos, Europa, e é a fase do capitalismo industrial, ok? Então, você tem o surgimento das fábricas, o aumento do controle exercido pela mão de obra, então perdeu o seu caráter qualificado. Então, os empresários vão aumentar o lucro, o controle das mulheres e crianças, recebiam menores salários, adotando turnos noturnos, trabalho durante a noite, jornadas que chegavam a 16 horas diárias, tudo isso na Revolução Industrial. Os empregos nas indústrias, para atrair os moradores do campo que não tinham terras próprias, não morar nas cidades e trabalhar nas fábricas. O surgimento da indústria vai provocar uma maior transformação na história da humanidade, desde a invenção da escrita. Então, indústrias, modificações da tecnologia, qualificação da mão de obra, diminuição da jornada de trabalho para 8 horas e o fim do trabalho infantil. E agora a gente está tendo a proposta de reduzir ainda mais essa jornada de trabalho, da escala 6x1. Então, essa revolução da indústria, ela está atrelada à história humana, ok? Então, esse tópico da Revolução Industrial, você tem que estar esperto. Outro ponto que eu coloquei para vocês aí é a questão da regionalização do Brasil. Uma das regionalizações que é feita é da questão proposta pelo Milton Santos e da Maria Laura Silveira, tá? Eles dividem o Brasil em 4. Então, em 1999, o geógrafo Milton Santos e a Maria Laura Silveira vão propor uma nova regionalização. Quais são os critérios que eles adotaram? Respeitando os limites políticos dos estados, tá? Então, eles dividem 4 Brasis, um processo histórico de ocupação e transformação do território. Esse era o tópico. E o estágio, um meio técnico, científico, informacional, um ponto de indústria que cada país, que cada estado tinha. Então, recursos tecnológicos avançados, presença de redes de tecnologia e de energia, equipamentos de informática, atividades econômicas modernas, áreas financeiras, você tinha bancos, bolsas de valores, tinha área comercial, você tinha shopping centers, você tinha e-commerce, serviços, você tinha universidades, centros de pesquisa, empresas de mídia, publicidade, provedores de acesso à internet, se a parte da indústria está robotizada, está automatizada, e qual que era a produção agropecuária, se ela era mecanizada e integrada ao sistema global. Então, eles dividem o Brasil em 4. Então, o primeiro é a região concentrada, tem elevados índices de urbanização e de atividades comerciais, tem um elevado padrão de consumo empresarial e doméstico, denso sistema de fluxo, centro de tomada de decisões do país e abriga atividades modernas e globalizadas, o setor de financeiro e de serviços. A outra região que eles colocam é a região centro-oeste, emprego de alta tecnologia na produção agropecuária, uso intenso de insumos agrícolas, presença de empresas multinacionais com a produção voltada para a exportação, região integrada à economia globalizada e o agronegócio e Brasília, desenvolvimento da rede urbana. Tá? O próximo área que eles dividem é a região nordeste, produção agrícola pouco intensa, uma urbanização irregular, restrita a alguns pontos, circulação de pessoas, produtos, informações e dinheiro, é precária, exceção da economia canavieira e áreas pontuais com atividades econômicas modernas e o uso de recursos tecnológicos avançados, fruticultura irrigada. E por fim, a gente tem a região Amazônia, onde já tem baixa densidade demográfica, com recursos tecnológicos, rara a parte da agricultura mecanizada. No Pará você tem uma pecuária muito intensa, Mato Grosso a soja,
Zona Franca de Manaus, a presença de indústrias eletrônicas e o extrativismo mineral e da indústria metalúrgica e de alumínio. Tá? Então você tem que observar essa questão dessa divisão aí na regionalização proposta pelo Milton Santos, na Maria Laura Silveira, os 4 Brasis. O Nordeste é caracterizado como uma região de contrastes socioeconômicos onde coexistem áreas modernas, polos industriais e turísticos, áreas marcadas pela pobreza e pela infraestrutura. Na agricultura ainda é grande parte pouco mecanizada e urbanizada, ocorre de modo desigual e irregular, refletindo a histórica concentração e da renda das desigualdades regionais, ok? Então, outra regionalização que a gente tem é a do IBGE, tá? Eu destaquei para você o Nordeste. Então, a gente vai ver o Nordeste e o Sudeste. São as duas regionalizações feitas pelo IBGE, tá? A divisão do IBGE, elas foram feitas em várias. A última em 1980, tá? Com a Constituição de 88, né? Com a Constituição Federal do Brasil. Então, foi a última divisão que nós tivemos proposta pelo IBGE, que está na Constituição. Então, ele divide o Nordeste, né? Um dos pontos aí é o Nordeste, e o dos Nordeste a gente consegue ainda subdividir essas áreas de acordo com o clima, a vegetação, a estrutura lá. Então, você tem 4 subdivisões aí. O que está em verdinho aí é a Zona da Mata, onde fica, né, a floresta da Mata Atlântica. Então, é uma área do litoral, é a área mais rica. Você vai ter uma área de transição, que é o agreste, né, entre a Mata Atlântica e o sertão. O que está em vermelho é o sertão, onde você vai ter a vegetação da caatinga, uma área mais seca, tá? É onde você tem ali a questão da transposição do Rio São Francisco, muito importante para a região. E o que está ali em amarelo é uma área de transição, que é o meio norte. É uma área, né, você tem a Mata dos Cocais, você tem o Carnaúba, Babaçu. Então, é uma área onde você tem de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Então, a gente vai ver a zona da mata agora. Então, o meio norte. O meio norte, qual era a característica do meio norte? Então, a faixa de transição entre a caatinga seca e a Amazônia úmida, grande parte do Piauí e do Maranhão, tá? Então tá ali, né, a característica, né, o clima de transição, divisa entre o clima tropical semiárido, sertão e equatorial, floresta amazônica. Você tem a formação da Mata dos Cocais, né, um exemplo ali está a Carnaúba e o Babaçu. O relevo é composto de planícies costeiras e planaltos e chapadas. Na economia do meio norte, você tem o extrativismo vegetal, né, Carnaúba e o Babaçu. A pecuária bovina cresce, né, uma área de crescimento da vegetação da pecuária. E é uma área onde você tem ali, né, o Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, onde você tem um avanço, né, sobre essa área com relação à agricultura, tá? O sertão, você tem como características, né, cobre a maior área do sertão, tá? Clima semiárido, quente e seco o ano todo, em média 25 graus, chuvas pouco e irregulares, tá em torno de 700 a 500 milímetros de chuva. Você tem aí um vazio demográfico, onde você tem uma fragilidade de infraestrutura, então você tem poucas estradas, você não tem ferrovia, então é uma área onde você tem ali difícil de manter, né, essa infraestrutura, onde você tem uma extrema pobreza, né, por parte da população. Vegetação aquática, então você tem plantas xerófitas, né, e arbustivas, árvores baixas e retorcidas. Presença de rios temporários, os rios secam, né, uma parte do ano. O solo é raso, porque você tem pouca chuva. Tá? Na economia, agricultura de subsistência, então plantar, né, um feijão, uma macaxeira, um milho para atender a família. Agricultura comercial, você tem, né, a plantação de algodão, fruticultura irrigada no Rio São Francisco. Então, são áreas que você tem ali no sertão. Já no agreste, né, característica, é outra faixa de transição entre a zona de mata úmida e o sertão seco. Possui minifúndios, né, agricultura de subsistência, pequenas propriedades e alimentos. Tá? A pecuária leiteira, então cidades como Caruaru, Campina Grande, são cidades importantes, apesar de nessa faixa aí você não ter nenhuma capital de nenhum estado. Tá? Clima tropical úmido, então quente o ano todo, né, com chuvas concentradas no inverno. A Mata Atlântica, muito desmatada, né, nessa área ali da zona da mata. Então, onde você tinha a zona da mata, hoje você tem ali as cidades, a questão da produção do cana-de-açúcar, então é uma área muito desmatada. É a área mais populosa e mais povoada, né, concentração de terra, não você tem muita terra concentrada na mão de poucas pessoas, tá?
Então a Zona da Mata Nordestina é a sub-região mais urbanizada e populosa do Nordeste. Tem boa infraestrutura, é importante presença no setor de serviços e de turismo, lembra das praias, né? Então atrai muito turismo. Historicamente destaca pela presença da produção agrícola tradicional, especialmente cana-de-açúcar, tá? Desde o período colonial, e cacau, geralmente grandes propriedades rurais, latifúndios. Essa característica reflete sua relevância econômica e a concentração fundiária típica da região, ok? Então, pega ali o litoral nordestino, planícies e tabuleiros litorâneos, né? Você tem o exemplo ali do Recôncavo Baiano, tá? Pega de Sergipe, Alagoas. Então, é uma área de reservas petrolíferas. Praias na zona da mata, você tem vegetação de dunas, restingas, palmaças e manguezais, tá? Importantes nessa área. Então tá ali, ó, Mata Atlântica, né? A floresta tropical foi quase totalmente devastada. Ocupação humana, exploração econômica, extração de pau-brasil, lavoura canavieira no século XVI. Primeiro contato entre indígenas e nativos se deu na zona da Mata Nordestina, tá? E os navegantes portugueses. Maior transformação natural local. Principais centros urbanos e industriais: Salvador, Bahia, Recife, Pernambuco. Então, agropecuária, plantações tradicionais como cana-de-açúcar, cacau, tabaco. Então, a cana-de-açúcar tem se modernizado, concentração de terras, uso de mão de obras temporárias, né, as famosas boias frias. Já monoculturas, né, Rio Grande do Norte, Alagoas, produção de álcool e açúcar. Recôncavo Baiano, então produção de cacau no sul da Bahia. Falta de modernização diminui a produção, né, nas últimas décadas. Ok? Tranquilo até aí? Então, outra estrutura que a gente vai ver, né, outra região que a gente vai ver vai ser o Sudeste. Então, tá ali, ó, o Sudeste brasileiro apresenta em relevo, né, bastante diversificado, com altas variações de altitude. Destacam-se, por exemplo, as serras do Mar e da Mantiqueira, que possuem grandes altitudes e se estendem próximos ao litoral. Além disso, há planaltos e depressões compondo um relevo movimentado e não predominância de planícies. Essa diversidade influencia no clima, na vegetação e na ocupação humana. Então, o Sudeste tem 10% do território é o Sudeste, mas concentra 40% da população. Tá? É a região mais povoada e mais populosa, a região mais urbanizada e industrializada do país. Maior concentração de recursos econômicos, então parte dos habitantes tem dificuldade de acesso a condições de vida. Com relação ao relevo, não existe montanhas, há picos, Pico da Bandeira, Pico da Pedra da Mina, Serras dos Pinhaços, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, são alguns exemplos do relevo. Então tá aí, né, a questão da altimetria. Então na parte onde você pega ali que está em verde é a parte de planícies, então são as planícies litorâneas, tá? E onde também fica ali, por exemplo, a Serra do Mar, tá? Aqui, ó, a Serra do Mar está aqui embaixo, aqui na divisa aqui, né, São Paulo aqui com o Paraná. Então pega aqui a Serra do Mar. Você tem alguns picos, ó, o Pico da Bandeira, você tem o Pico da Pedra da Mina, então são áreas elevadas aqui. O que está em amarelo são partes de 201 a 500 é a área você tem de planaltos, né? Então você tem uma área amarelinha aqui de planaltos, né? A parte que está em 501 também é planalto, então áreas bem elevadas, tá? Então praticamente o relevo da região sudeste ele é composto de planaltos e depressões, tá? A parte de planície são muito poucas. Então, essas áreas, né, são áreas elevadas. A parte que está em marrom, tá? Essa parte mais marronzinha, mais escura aqui, onde está a Serra do Canastra, Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço, áreas que vai de 801 a 1.200 metros, então, é uma área bem mais elevada. E as partes que estão aqui, né, esse marrom mais escuro, né, é acima de 1.200 metros, tá? São as áreas em elevação, tá? A gente não pode considerar isso como montanha, porque montanha você precisa do encontro de placas, né? Você já viu isso comigo. Então, são áreas elevadas no planalto, tá? Então, você tem áreas compostas de planaltos e depressões. Então, ele pode brincar com as questões. Ele pode falar que o Sudeste é composto basicamente por planícies, errado. Composto por planícies e depressões, também está errado. É planaltos e depressões. Então você tem áreas acima de 201, né, que já não é planície mais, planície é até 200 metros. Então você tem ali que é composto, né, basicamente pela sua maioria por planaltos e depressões, ok? Tranquilo esses tópicos, gente? Então tá ali para você o relevo, né, a altitude do relevo, picos mais altos, né, pico da neblina, pico da pedra da mina. No litoral, áreas mais elevadas, você tem a Serra dos Pinhaços e a Mantiqueira e do Mar, tá? Você observou ali, né? Então, se
dar uma estudada nesses tópicos que a gente viu, né? Tanto a questão da Revolução Industrial, a divisão lá no Milton Santos com a Maria Laura Silveira dos 4 Brasis, principalmente dando destaque para o Nordeste. A questão da Zona da Mata Nordestina, né? Aquela divisão do IBGE, e na questão do Sudeste, a relação do relevo. Então, dê uma estudada nesses tópicos que com certeza vai estar na sua prova, ok? Então, obrigado por assistir até aí. Então, siga, comente, compartilhe aí. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu tento te ajudar, ok? Aquele abraço. Fui!